eu falasse um pouco sobre a minha vida. Então, vou contar algumas histórias, contar alguns milagres. Só preciso colocar o meu remoto aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Davi. Deveria ser Davi dos Santos. Só que como meu avô foi ateu a vida toda, ele falou, não existe santo, como a gente pode ser dos santos? E tirou dos fora, falando sério. Ele morreu com 92 anos, a última coisa que ele falou para mim, uma semana antes dele morrer, eu já estava de volta aqui no Brasil como missionário. Ele falou, eu sinto pena de você, porque você acha que tem algo depois dessa vida, e eu estou agora pronto para dormir eternamente. Um segundo depois que ele morreu, ele já ficou sabendo que estava errado, né? 92 anos de idade, ateu, comunista, batia na minha avó. A salvação do pastor Reginaldo é um milagre, né? O Reginaldo, que tem uma história aqui com essa igreja, e ele é meu pai, né? Minha mãe foi missionária solteira americana, pegou o trem de uma fazenda no centro dos Estados Unidos até Nova York com 21 anos de idade, solteira, para entrar num cargueiro com 3 outras pessoas e viajar um mês para Recife, em 1951. Uma gringuinha medrosa veio para o Brasil porque ela queria evangelizar as crianças. Lá em Recife ela descobriu que estava sendo mais como babá de orfanato, falou, não quero isso. Veio para São Paulo, ordenada por Deus, né? Talvez sem perceber, para conhecer meu pai. Ela dava aula no Instituto Bíblico. Meu pai, depois de salvo, queria estudar e viu essa gringa bonita dando aula. Ele era muito mulherengo antes de ser crente. Aí o resto é história, né? Então eu sou vira-lata, a melhor raça. Vira-lata não fica doente, o cachorro de raça morre, né? Então, tenho orgulho de ser vira-lata. Eu nem lembro quando eu não falava português e inglês. Para mim é uma língua só bem grande aqui dentro. Então é uma bênção. Não gostava quando eu era moleque. Não gostava nem um pouco. Aliás, odiei ser filho de missionário. Eu não gostava. Eu achava ruim, a gente era pobre. Eu lembro que a gente saía de vez em nunca, quando meu pai levava a gente para um restaurante, a gente dividia uma refeição, né, 2 refeições para nós 4 na época, e eu saía do restaurante com fome e via comida lá que as pessoas deixavam, mas através da vontade de pegar um bife à milanesa para comer na saída, né? Cheguei eu e meu irmão, quando meus pais saíram, deixavam comida para a gente, chegamos a bater com soco no outro para pegar o último pedaço de carne, né? Muitas vezes era feijão, arroz e ovo, que nem muitos de vocês, né? Porque faltava carne e minha mãe só comprava banana. Odeio banana até hoje. Porque quando a banana ficava estragada, o que ela fazia? O dedo mole, amassava e cozinhava com açúcar para fazer bananada para passar no pão. Aí eu nem lembro, mas eu tinha uns 6 anos, ela falou um dia, eu entrei na cozinha depois de ir para a escola e vi um monte de banana lá e comecei a chorar. Quem comprou banana? Ninguém gosta de banana nessa casa. Então era assim. E eu era... eu sempre fui um pouco mais rebelde. Era briguento na escola. Brigava quase todo dia. Gostava de bater nos outros moleques. E tinha um cara na escola, eu e ele, a gente combinava. Na hora do almoço a gente brigava. Todo dia a gente se fechava na sala e brigava. E eu e meu irmão, a gente jogava muito bolinha de gude, batia figurinha. Nunca joguei peão. Empinava pipa, fazia pipa para vender. Eu aprendi a mentir para ser bom vendedor. Perguntava se debicava, eu falei não. Aí eles falavam, então eu não quero. Eu falei, não, debica se você quer. Então, sabe, esse mundo de negócios, aí entrei em sociedade com outro cara quando eu estava no colegial. A gente ia lá na 25 de março em São Paulo comprar muamba, relógio chinês, né? E aí vendia os caras lá perto da escola para ganhar dinheiro. E meu, estava indo muito bem, até que os relógios começaram a quebrar, eles voltaram cobrando da gente, não tinha garantia, né?
A gente parou com isso antes de morrer, mas eu bati. Quando o meu irmão vinha para casa, ele chorando, porque ele perdia todas as bolinhas de gude dele, né? E, então eu ia lá, batia nos moleques para pegar de volta. Eu era o alemão. Né? Todo mundo chamava de alemãozinho. Então, jogando bola na rua. Alguém estava falando que foi na rua Kansas. O Marcelo estava falando que foi na rua Kansas, né? Pegar uns livros. Meu, eu morei naquele bairro, era tudo sem asfalto. Ia de bicicleta lá. Ficava andando, né, lá nos arquivos, lá nas prateleiras cheias de folhetos. Minha mãe trabalhou muito lá. Então é uma história com a missão que agora sirvo, com os pioneiros. Eu lembro quando era molequinho de todos que começaram o seminário, começaram a editora, fundaram o acampamento Maranata e muitas igrejas que têm história no nosso movimento. Mas eu não via isso como privilégio, né? Era muito rebelde. Eu e meu pai, a gente não se dava bem. Eu não o respeitava, eu desobedecia muito, eu mentia muito, e toda a minha vida, e vocês que conhecem o pastor Reginaldo sabem como ele é, né? E ele falava, você vai ser missionário. Eu pensava, você que pensa. Eu não vou ser missionário, não. Aliás, o que eu mais queria era ganhar dinheiro. Inclusive, a pior decisão que eu fiz, rapazes, prestem atenção. Eu decidi ficar no Brasil mais um ano depois do colegial, antes de ir para lá fazer faculdade, por causa de uma menina. Nunca tome uma decisão grande na sua vida por causa de uma menina. Pior besteira que eu fiz. Aliás, outra dica, ela era filha de missionários pentecostais. E eu não devia ter namorado essa menina. Porque mesmo sendo crente, mas de uma outra fé e prática, não dá certo. O que ela mais queria era falar em línguas. E ela sabia, se ela falasse e me contasse, desmanchava. Então tem esses atritos, e era besta, né? Aliás, todo rapaz de 18 anos é muito burro. É verdade, a gente é burro, tá? A gente só tem dois pensamentos, geralmente, né? Ira e meninas. Né? Se a gente não está bravo, a gente está achando uma menina bonita. Né? Esse é o jovem normal, né? Resumidamente. Estou brincando. Mas eu era bem focado no imediato, focado em dinheiro. Nesse ano que eu fiquei no Brasil, eu realmente caí muito pior que eu já estava, em termos de rebeldia, desobediência, mentiras, quebrei o coração dos meus pais. Na verdade, se meus pais soubessem de tudo, a minha maneira de viver poderia ter desqualificado eles do ministério. E Deus teve que trabalhar muito para me quebrar. E durante esse ano também eu dava aula de inglês e ganhei muito dinheiro. E o plano era eu esperar meu irmão se formar no colegial e a gente ir jogar futebol juntos na faculdade. Que lá, até hoje, né, estão melhorando um pouquinho, mas gringo é peleita. Então a gente ia lá na terra do cego, caolho é rei. Né? Então a gente ia lá mostrar para os caras como jogar bola. Aí durante esse ano que eu ganhei muito dinheiro, quando a gente foi para a faculdade, eu falei para o meu irmão, eu não vou jogar bola para a faculdade, eu vou pegar um bom emprego e ganhar dinheiro. É isso que eu quero. Missionário não vou ser, milionário, aí sim. Né? Então eu estava trabalhando das 3 à meia-noite, fazendo faculdade, trabalhando das 3 à meia-noite. No verão eu pegava outro emprego, trabalhava das 8 à 1h30 e das 3 à meia-noite. E ganhava dinheiro. Eu estava fazendo administração, a empresa que eu trabalhava pagava toda a minha faculdade, até livros e refeições, tudo pagava. E até durante o trabalho, durante o expediente, eu podia estudar, porque às vezes não tinha muito o que fazer. Então eu estava sendo pago para estudar e pago para a faculdade. E eu me achava o cara, né? E gastando dinheiro à toa, e conheci a Janice na faculdade, e Deus usou a Janice para começar a me puxar de volta para Jesus Cristo. Mas ela concordou com a minha filosofia de vida, que era um plano, que eu sempre desconfiei que talvez Deus queria que eu fosse missionário. Então eu pensei, se eu fizer administração, eu posso falar, não dá, Senhor. Eu queria me desqualificar. Né? Essa é a pura verdade.
Agora, olhando para trás, eu vejo como Deus estava dando risada, porque eu me achava tão esperto. Ele ainda estava fazendo tudo como ele quis. Né? E eu percebi também, depois de conhecer muitos missionários, mais missionários deviam fazer um pouco de administração. Então, você vê que Deus não está nem aí com os meus planos, porque Ele é soberano. Mas eu tive que apanhar, porque eu era muito teimoso. Muito teimoso. Então a minha filosofia com minha esposa era, bom, depois que a gente fazer tudo que a gente quer na vida, e visitar, e viajar, e curtir, aí quando a gente for velho, tipo 30 anos, a gente vai para o Brasil. Porque a gente casou bem novinho, ela tinha 19, eu tinha 21, e então esse era o plano, né? Naquela época 30 era velho, então esse foi o nosso plano. Na faculdade, estudando, trabalhando, eu consegui o emprego que eu queria, a posição que eu queria. E eu estava tão animado, que a gente saiu no final de semana, eu comprei 3 ternos novos, só para celebrar. E apareceu uma coisa na televisão que o Canadá estava processando a empresa que eu trabalhava. Eu pensei, não, só canadense para fazer uma besteira dessa, né? Nem pensei 2 vezes. Cheguei no trabalho segunda-feira de terno novo, pronto para a minha posição nova, já tinha o meu nome, o meu currículo lá, planejamento de aerossol. E o meu chefe chegou para mim e falou, Davi, você ouviu o que aconteceu? Eu falei, ouvi, e daí? Falou, e daí não, os donos entraram em pânico, cancelaram todas as vagas, você vai ter que voltar para a fábrica. O meu mundo explodiu. Em vez de trabalhar no emprego na posição do meu sonho, eu voltei para a fábrica, e eles começaram a mandar a gente embora, e em 2 meses, foi tão rápido, eu já tinha feito esse trabalho por 6 meses, antes de ser efetivado, a efetivação não aconteceu, e em 2 meses, eu caí até o último ponto antes de ser mandado embora. Eu estava como, eu estava de zelador, no que eles chamavam lá de horário do defunto. Trabalhando das 11 da noite às 7 da manhã, eu estava limpando banheiros e literalmente limpando o escritório onde eu trabalhava. Passava aspirador, limpava naquela época podia fumar lá dentro, limpava os cinzeiros dos chefes lá. E eu ainda estava na faculdade, estudando de dia, trabalhando a noite toda, e minha esposa ficou grávida, e nós já tínhamos recebido cartas dos meus pais e até da missão aqui no Brasil, pedindo para a gente vir e ajudar, e a gente jogava fora, nem pensava 2 vezes. Eu estava no trabalho uma noite, e a gente pegou uma carta, viu que era verde e amarelo, na borda pensou que era dos meus pais. Ela abriu para ter notícias dos meus pais, porque antes, naquela época, e-mail não era palavra, né? Então, era só assim. E ela abriu a carta, e era um convite da região sul da Baptist Missions, convidando a gente para vir e trabalhar. E assim que ela leu, ela começou a chorar. Ela até pensou em esconder a carta de mim. O pai dela era pastor, ele já está na glória. Ele ligou para os pais dela esperando que eles iam falar, não, você está louca. E eles falaram, a gente já estava esperando isso, só não pensamos que ia ser tão cedo, porque ela não tinha 22 anos ainda. E eu ainda não tinha, eu estava com 23. E aí ela ligou para o nosso pastor lá, a gente estava ajudando com os jovens, e ele falou, não estou surpreso. Ela desligou o telefone na cara dele, também ligou para o nosso melhor amigo, ele e a esposa também falaram, a gente estava esperando isso. Então Deus tinha preparado todo mundo à nossa volta, antes da gente perceber, porque a gente era realmente lerdo, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu li essa carta, e foi como se fosse a mão de Deus. Eu sabia que mudanças gigantescas estavam por vir. Então, eu terminei a faculdade, estava numa faculdade batista, então tinha teologia, mas no meu último ano e meio eu fiz muita teologia, porque eu não fiz seminário, eu fiz administração, diferente de muitos missionários que foram chamados quando cedo. Eu fui rebelde, e o que descreve a minha vida desde que eu me rendi à vontade de Deus é simplesmente obediência. Deus falou, vai, eu falei, sim Senhor, e parei de lutar. Então, eu fiz seminário como os apóstolos, na marra, eu e Jesus. Na Bíblia, estudando sozinho bastante, aprendendo nas horas difíceis, porque eu estava com 2 filhos pequenos e eu percebi, eu tenho 2 escolhas, fazer seminário
ou criar meus filhos como eu creio que Deus quer. E eu optei para criar meus filhos. Então o seminário ficou de lado e aprendi sozinho. Então essa é a minha história. A gente chegou no Brasil em 87, Deus também abençoou, porque levantar sustento é um grande desafio, mas nós tivemos 30 reuniões só, o tempo todo, e 18 daquelas igrejas que nós fomos decidiram nos sustentar. É milagre, até hoje. E, então Deus abençoou, como eu falei ontem, Ele deu uma casa para a gente de presente. A gente nem imaginava na época, mas Ele já sabia que 10 anos depois a gente ia conseguir comprar o terreno ao lado, e alguém ia comprar o terreno atrás para a gente formar também um centro de retiros. Mas eu levei para o Brasil, eu trouxe para o Brasil todas as tranqueiras que eu tinha comprado quando eu trabalhava na empresa, e me orgulhava dessas coisas. E a gente não tinha dinheiro para nada quando a gente chegou, e depois de estar aqui um ano fomos assaltados. Eu estava saindo, que o meu filho mais velho, ele tinha 3 anos, e 2 caras armados abordaram o carro. Eu tive que pegar ele no colo, sair do carro com uma arma nas minhas costas. Ficaram dentro de casa com a gente 2 horas, e tudo que eu me orgulhava colocaram no meu carro e levaram embora. Não tinha seguro, não tinha nada, mas minhas prioridades já tinham mudado, né? Equipamento de som, notebook, essas coisas não valem nada em comparação com minha família. E Deus usou esse tempo para cimentar em nossas mentes que Ele nos queria aqui para servir. E através dos anos, passamos 7 anos trabalhando, servindo no acampamento Maranata e ajudando os meus pais a plantar igrejas. E durante esse tempo começamos o ministério trazendo jovens americanos para o Brasil para servirem por algum tempinho. E até hoje já tivemos mais de 1.300 jovens dos Estados Unidos expostos a missões no Brasil. Muitos deles mudaram de rumo de vida por causa dessas viagens. Vários deles são pastores agora. Alguns desses jovens malucos já voltaram agora como pastores com outros jovens malucos. É muito legal ver como Deus abençoa isso. E também, o que eu nunca imaginava, Deus nos deu o privilégio de também iniciarmos igrejas. Então, tem algumas fotos rapidinho do centro de retiros que a gente tem lá em São Paulo, chamado Sombra. Um quiosque também com churrasqueira, um lugar para reuniões, bastante verde, uma piscina. Até colocamos o nosso versículo lema no fundo da piscina, é lindo à noite. O versículo Salmo 109, 27 diz: para que todos saibam que foi a tua mão, que tu, Senhor, o fizeste. Então, tudo isso é milagre que Deus nos proporcionou. E tem sido um imenso privilégio servir a Deus todos esses anos. Eu nunca imaginava que eu poderia fazer isso. A última igreja que nós começamos, que estamos até agora, é esse. Alugamos esse salãozinho para iniciar. Alguns de vocês vão reconhecer. O pastor Reginaldo ajudou a gente no início também. Ficou com a gente lá um ano. E Deus nos permitiu comprar um terreno que nunca esteve à venda. Por 3 anos eu orei sobre esse terreno. Toda vez que eu passava esse terreno, eu falava: Senhor, eu quero esse terreno, por favor. E eu parava na frente, era uma loja de material de construção. E o Pedrão, que era o dono lá, já tinha cuidado de ir para a igreja, ele veio uma vez. Mas ele deve ter achado muito estranho que eu parava o ônibus cheio de gringo. Ele provavelmente me via apontando lá, porque eu mostrava para eles o terreno. E falava: ore, porque eu acho que Deus quer que a gente constrói a nossa igreja lá. E eu fui para o Pedro e falei: eu creio que Deus quer que você venda para mim esse terreno. Ele olhou para mim como se eu fosse louco. Mas depois ele concordou, Deus levantou o dinheiro, não precisamos tirar nenhum empréstimo e pagamos à vista. E devagarinho construímos esse prédio, que hoje está com mais ou menos 80 membros, e tem uma quadra na frente, e Deus está abençoando. Ainda estamos com as cadeiras plásticas, né, também, mas queremos mais para frente colocar cadeiras boas. Não fizemos acabamento ainda no piso, mas devagarinho vai. Essa é a minha família, minha amada esposa que está aqui, vocês vão vê-la hoje. Essa é minha filha, a minha caçula. O meu mais velho, Cris, é pastor de jovens na Arizona. Ele casou há 2 meses aqui em São Paulo.
trouxe a noiva para cá e a família dela e casaram aqui, foi muito especial. Meu segundo filho, Jordan, e a esposa dele estão no Tennessee. Ele também é pastor, e eu estou em orgulho porque ele começou no ministério gigante lá, logo depois que ele saiu do Dallas, depois do mestrado que ele fez. Ele, depois de menos de um ano, com a esposa grávida, falou: essa igreja não está levando Deus a sério, nem a palavra de Deus a sério, eu vou sair fora. E o pastor prometeu um monte de apoio, não deu apoio nenhum. Eles acabaram sem seguro, sem convênio para nascença da minha primeira neta, mas por causa da coragem dele de dizer não para o erro, mais 6 pessoas que estavam trabalhando tempo integral naquela igreja falaram: eu estou fingindo que eu não vejo essas coisas há muito tempo. Se você teve coragem de sair fora, eu também tenho. E abandonaram aquele ministério. Que estavam até eles. O que acabou quebrando para o Jordan foi que contratam uma mulher que era pastora. Ele falou: vocês estão loucos, estou fora. E Deus tem honrado isso. Ele está esperando agora a próxima igreja que Deus vai chamá-lo. Meu terceiro filho, o Trent Marcos, a esposa dele está grávida agora, e a Brandy também está grávida. Ele também é pastor e Deus o chamou inesperadamente para ser pastor de jovens de uma igreja em São Paulo que é inglês. A igreja tem quase 50 anos de idade. Ele é o primeiro pastor de jovens dessa igreja e Deus abriu a casa ao lado da nossa para eles alugarem. A gente conhece a dona, então a gente abriu um buraco no muro, então eles nem saem para a rua para entrar em casa. Agora é só, sabe, uma casa composta. E eles entram, a gente só grita, é do grito, é uma delícia. E como a gente não trabalha junto, não tem como brigar, né? Então a gente é só melhor amigo, e tem sido uma bênção muito grande. E eu louvo a Deus por minha família e pela graça de Deus, de me abençoar com filhos adultos que continuam andando como deveriam andar. E como eu falei ontem, isso é Deus. E tem uma neta, e eu sou vovô para ela. Então, essa é a minha família. Opa! Não tem como cansar de olhar a minha neta. Essa carinha dela, vocês vão acreditar, ela está num shopping. Eu falei para minha nora: guarde essa foto, porque você nunca vai ver uma cara de chatinha assim no shopping de novo. Então, aproveite agora, né? Mas tem sido uma bênção muito grande e Deus tem nos ajudado a atravessar vários desafios também, desafios de ministério, desafios de saúde. A minha esposa já tem prótese num dos joelhos, temos que fazer algumas viagens para cirurgia porque as patelas dela, algumas pessoas chamam de rótula, mas é a patela, estavam tão ruins que na época tiraram fora, que um deles já estava gasto, tinha até um furo no meio. Hoje em dia nunca tiram mais, mas como tiraram as patelas dela fora, um especialista, um dos melhores especialistas de cirurgia de joelho no mundo, mora em São Paulo. Ele se recusou a fazer a cirurgia dela. Então nós tivemos que ir para os Estados Unidos, onde o cara desenhou especificamente uma prótese para joelho sem patela, para ela colocar. E era para a gente viajar no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe o que aconteceu naquele dia. A gente acabou saindo 3 dias depois do primeiro voo que saiu de São Paulo, depois daquela tragédia. Ficamos em filas por mais de 4 horas em São Paulo, mais 3 ou 4 horas quando chegamos em Chicago. Não tinha voos para o aeroporto da nossa cidade, tivemos que alugar um carro e de carro. Pessoas tinham doado sangue para ela e todo o sangue foi mandado para Nova York. Então ela ficou sem sangue e voltamos. Ela tinha metade do sangue no corpo quando voltamos. Então, coisas que fazem você confiar, né? E mais para frente, o meu terceiro filho, que agora é meu vizinho, foi diagnosticado com tumor no cérebro 2 dias antes da gente viajar para deixar ele na faculdade. Então nós ficamos lá e depois de 6 meses de faculdade ele fez cirurgia para tirar o tumor do cérebro. O tumor era benigno, ele não teve nenhuma sequela
O médico tinha quase certeza que ele ia perder pelo menos visão periférica, não perdeu. Fizeram um monte de testes para saber o que ia afetar o cérebro dele. Até enquanto estavam fazendo a cirurgia, acordaram ele. E falaram com ele em inglês e português para confirmar se cortar aqui, o que vai acontecer. Né? Foi incrível. E em menos de 3 vezes ele estava em casa. E por causa disso, 6 semanas depois da cirurgia, coitado, ele pegou meningite, teve que sair da faculdade de novo. E em tudo isso, Deus nos ensinou coisas também. Vou pedir para o Igor ler para mim Jonas 3:1. Jonas 3:1. Esse é um dos meus versículos favoritos. Jonas 3:1. Fica de pé e leia bem alto. Depois de Obadias, antes de Miqueias. Isso não ajuda nada, né? Tudo isso para ler um versículo bem comprido e complicado. Você vai ver. Aí, 3:1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Só isso? Estranho o versículo favorito, né? Vocês ouviram, vocês entendem por quê? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Vocês sabem como é uma bênção ter um Deus que dá para a gente mais do que uma chance para ouvirmos e obedecer. Eu sou prova viva que Deus dá a segunda chance. Não deixe o inimigo te enganar falando: meu, você já fez besteiras, já era, esquece, você não pode mais servir a Deus. Isso é mentira. Deus é maior e Ele é o Deus da segunda chance. Agora, quantas chances você vai ter, eu não sei. E eu garanto para você que cada vez que você aproveitar da graça de Deus em sua vida, você vai sofrer mais e mais pessoas vão sofrer. Se eu pudesse voltar e mudar isso, eu mudaria. Só porque eu tive uma segunda chance não significa que eu me safei com as besteiras que eu fiz. Não. Deixam marcas. Deixam mágoas. Não vale a pena. Mas eu louvo a Deus, porque eu gosto de ferramentas. Muitos homens gostam de ferramentas, né? Eu sei que o pastor Roberto gosta também. E a pior coisa é você não ter a ferramenta certa para o seu trabalho. Quando você tem a ferramenta certa, facilita 1000 vezes o seu trabalho, né? E eu fico abismado, porque Deus é tão incrível que Ele abriu uma caixa enorme de ferramentas maravilhosas que Ele tem, e Ele ficou lá procurando e tirou lá embaixo uma chave de fenda toda torta e enferrujada. E Ele trabalhou e endireitou um pouquinho e falou: eu vou usar isso. Por que eu? Eu não sei. Eu só louvo a Deus que Ele me deu essa chance. E uma das outras passagens que é como se Ele escreveu: incrível, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Eu devia ter sido rejeitado, gente. Ele não me rejeitou. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. E quantas vezes só a mão de Deus me segura, eu posso continuar indo à frente. Eu louvo a Deus por isso. E quando a gente estava passando pela cirurgia do nosso filho Marcos, Isaías 50, versículo 10, foi muito especial.
quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Eu quero poder dizer, eu temo a Deus e busco ouvir a sua voz. Aí ele promete uma coisa não muito agradável. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu já andei por algumas aventuras tenebrosas, mas nunca andei sozinho. E eu prefiro andar na escuridão com Jesus do que andar na luz sozinho. E Deus tem me ajudado a aprender essa lição. Então tem sido uma bênção muito grande. Mas acontecem coisas na vida que às vezes fazem a gente pensar em coisas de modo diferente. E vocês conhecem esse versículo, né? Faz parte daquele trecho maravilhoso que a nossa atitude deve ser como a de Jesus, de nos derramarmos como Ele se derramou, de pensarmos mais nas necessidades dos outros do que nas nossas próprias. E tem coisas dos uns aos outros da igreja, pode também ser lido e deve ser lido ao nível de casal, porque todos os versículos que são para a igreja é noiva de Cristo, então deve servir também para marido e esposa. Eu devo colocar as necessidades da minha esposa à frente das minhas próprias necessidades, né? Mas eu tenho um amigo que há 6 anos atrás os rins dele falharam e ele tinha um coração fraco, então ele estava fazendo hemodiálise e ele começou a fazer isso, mas não permitiam que ele fosse colocado na lista de doação de rim, porque ele estava muito fraco. E Deus o fortaleceu milagrosamente, mas ele continuou com diálise, era 10 horas por dia ou por noite, né, plugado numa máquina, num tubo que saía da barriga dele para filtrar o sangue dele. 10 horas, todo dia, preso a essa máquina. E fraco. E geralmente o limite para diálise é 5 anos e você morre. Com 4 anos e 9 meses, decidiram que o coração dele estava forte o suficiente para colocar ele na lista. E eu estava lendo esse versículo e de repente esse versículo tomou um novo sentido. Espera aí, ele precisa de um rim, eu tenho 2. O que eu vou fazer com isso? Né? Então comecei a orar, falei com a Janice e a Kate, elas falaram, você deveria ser testado. Falamos com os nossos 3 filhos, por telefone, os 3 deles falaram, pai, a gente apoia você. E se der certo e um dia o seu rim parar de funcionar, se eu for compatível, eu dou um dos meus rins para você. Então isso foi muito legal. Outros versículos também pularam, João 15:13, maior amor não tem ninguém do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos, né? Salmo 139, no meio do salmo onde Davi fala, de modo assombroso e maravilhoso eu fui criado. O Senhor me teceu dentro do ventre da minha mãe, me viu sem os meus ossos estarem formados e ordenasse cada dia para mim antes que qualquer um deles existisse. É uma coisa tão incrível você pensar nessas coisas, sabe? Então, em janeiro do ano passado, eu fiz uma viagem para a Califórnia para ser testado, para ver se o meu rim serviria no meu amigo. E eu pousei no aeroporto e me levaram direto para o hospital. Tiraram uns 8 tubos de sangue para o primeiro exame. E o primeiro exame é o mais importante. Quando eu era moleque, eu gostava muito de ver bichos brigarem, né? Então eu saía nos terrenos, porém, pegava um vidro cheio de saúva, né? Formiga saúva. Aí pegava um monte de formiga preta num outro vidro. Aí o que eu fazia? Briga. Lógico. Juntava, misturava para ver a briga. Ver quem ganhava. É basicamente isso que tiveram que fazer com o meu sangue e o sangue do Dixon, meu amigo. Misturaram o sangue para ver quanto brigava. Tá? Quanto menos brigasse, melhor. Né?
e eles contam os anticorpos. Você pode ter até 100 anticorpos diferentes e ser compatível, mas obviamente 0 seria o ideal. Só que ninguém é 0 a não ser gêmeos idênticos. Eles são 0. Depois disso, irmãos de sangue, se são compatíveis, que nem todos os irmãos de sangue são compatíveis, ou pais, filhos, mas se são compatíveis, de vez em nunca dá 4 ou 5. Geralmente é 10, 11, 12. Esse primeiro teste demora 4 a 6 semanas, por causa do detalhe. Eles falaram, como você veio de longe, nós vamos agilizar, nós vamos ver se a gente consegue fazer esse exame em 1 semana. Então eu tirei o sangue e pensei, pô, agora estou aqui por 1 semana. E minha oração tinha sido, Senhor, eu quero a sua vontade. Se o Senhor quer que eu ajude o meu amigo com o meu rim, eu estou disposto. Depois que eu ouvi, porque fazia 2 anos que eu não ouvia, a minha oração mudou para, Senhor, se isso não acontecer, eu vou ficar desapontado, porque o meu amigo estava morrendo. Estava morrendo mesmo. E a gente saiu o primeiro dia, o segundo dia para ele fazer diálise, e a gente estava a 400 metros da casa dele, teve que encostar o carro e sair e vomitar. Ele falou, você dirige, que eu não consigo dirigir. A caminho do diálise, a gente parou no supermercado, ele vomitou dentro do supermercado, depois vomitou no estacionamento. Meu amigo estava morrendo. E eu levei ele lá, e ele ficou lá na diálise, e eu estava sentado no carro, eu estava orando. Isso 1 dia depois que eu cheguei. Meu telefone tocou. Era o hospital. Eles falaram, já chegou o resultado do seu exame. Peraí, de 4 a 6 semanas para 1 semana, para 24 horas? Eu falei, como? Ela falou, não sei, foi um milagre. Mas o milagre maior é que de 0 a 100, vocês são 1. Ela falou, isso é inexplicável. Você entende que irmãos de sangue não têm essa compatibilidade? Ela falou, isso significa que o seu sangue e o sangue do Dixon não brigam. É ideal. Então começou uma bateria de exames. Tiraram 30 tubos um dia. Eu falei, vocês vão deixar um pouquinho para mim? Tiveram que fazer ressonância para ver se os meus rins eram ligados, porque seus rins podem crescer juntos. Aí não dá para doar, porque se fica sem. Né? Quanto menos veia sai do rim, melhor. E eles preferem o esquerdo que o direito, porque o esquerdo tem veias mais compridas, também dá uma ligação mais fácil. Então tudo isso foi perfeito, porque o meu rim esquerdo estava fácil, tinha só uma veia, tudo jóia, né? E a doação poderia ter sido naquele momento, só que eu já tinha um grupo marcado para vir para a nossa igreja em São Paulo e construir todos os armários para a cozinha e a plataforma. Então eu voltei para o Brasil para isso acontecer, para retornar em março para fazer a doação. 2 dias antes de eu voltar em março, o Dixon teve uma recaída e cancelaram a cirurgia. Mas eu já estava com a passagem comprada porque ia conhecer a minha nova neta. Então eu fui para lá, fiquei 1 semana. Durante essa semana o hospital mudou de ideia e falou, não, o Dixon pode fazer a cirurgia. Então nós tivemos que comprar passagem para a Califórnia no último instante e cancelar a volta para o Brasil. Foi tantos milagres. E chegamos lá na Califórnia. E então tivemos mais exames, passou um tempo juntos. Mas eu quero mostrar para vocês. Se você não sabia, esses são os seus rins, né? Essa parte aqui em cima não é gordura não. São as glândulas de adrenalina. Os seus rins não só filtram o seu sangue, eles produzem glóbulos vermelhos. Eu nem sabia disso. Eu nunca tinha agradecido a Deus pelos meus rins um dia na minha vida. Alguém aqui já agradeceu a Deus pelos rins? Olha, eu agradeci. Mas muitos nem pensam nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Então eles são responsáveis para regular a adrenalina, que regula muitas outras coisas no corpo. O Dixon tinha que tomar injeções para produzir glóbulos vermelhos, que ele não estava produzindo, além de filtrar o sangue, né? E talvez também você não sabe, mas isso aqui, está em inglês. Isso aqui é uma máquina de diálise. É bem grande, né? E as pessoas ficam ligadas a essas máquinas para o sangue ser filtrado. Agora eu pergunto para você, tem alguma dúvida que alguém desenhou essa máquina?
Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Vocês, rapazes, que ainda estão na escola ou na faculdade, se você perguntar para o seu professor, mesmo ateu, o professor, alguém inventou essa máquina? Ou ela surgiu sozinha? O que ele ia falar? Tá louco? Você está louco? Mas essa máquina não faz nada em comparação com os nossos rins. E esses mesmos professores que se acham tão inteligentes falam que o nosso rim aconteceu por acaso, não é verdade? Através de milhares e milhares de anos de evolução. Né? Mentira. Você vê como é interessante? E talvez você já viu esse símbolo, que agora é bem comum no mundo todo, né? Esse símbolo é o quê? É para conscientizar sobre câncer na mama. Isso. Agora, o que eu não sabia é que existe esse também, que é para conscientização de doação de órgão. Alguém sabia que existia essa fita verde? Nem eu. A gente está tão desligado desse mundo, a gente nem sabe dessas coisas. Mas chegamos lá e essa é a família do Dixon. Só que vocês não vão ver ainda o rosto dele, porque isso faz parte da história, tá bom? Mas essa é a esposa dele e as minhas meninas, e a gente lá na casa dele. Então, pessoas da igreja dele vieram, colocaram as mãos sobre nós e oraram. Foi um tempo muito especial para a gente em preparação para isso. Você vê como ser crente nessas horas faz toda a diferença. É incrível. E chegou o dia da gente fazer a doação e eram duas equipes completamente separadas. Uma para o doador, uma para o receptor, né? E eles falaram que eu ia para o spa. Eu fiquei tão feliz. Eu pensei, que legal! Os caras vão fazer massagem e tudo em mim antes de eu doar meu rim? Tá, da hora, né? Só que não é. É a área de procedimento cirúrgico. Não teve nada a ver. Então, não foi spa, coisa nenhuma. Mas sabe de uma coisa? Deus tinha me dado paz. Deus tinha me dado paz. Isaías 26:3 e também Salmo 108:1 me ajudaram. Porque Davi fala em Salmo 108:1: meu coração está firme, inabalável, confiante, preparado. Deus fez isso. Não tem como você se preparar. Porque obviamente eu corria risco de vida, né? De perder a minha vida. Mas foi muito especial porque antes da gente fazer a cirurgia, eles nos colocaram lado a lado e pudemos colocaram também, né, o tubo na gente, mas deixaram a gente passar tempo juntos orando antes da cirurgia. Então o Dixon estava nessa cama, a esposa dele, e eu aqui com minha esposa, já meio grog, né, porque você dorme muito bem durante esse tempo. O melhor sono da sua vida. Eu nunca tinha tido uma cirurgia na minha vida. A minha primeira cirurgia foi com 54 anos de idade. Então, esse é o Salmo 108 que eu falei agora. E aí nós pedimos para os médicos se podiam tirar fotos do meu rim, né? Então, eles tiraram uma foto do meu rim, aí tiraram uma foto do meu cirurgião, passando o meu rim para o cirurgião do Dixon. E o cirurgião dele segurando o meu rim, pronto para colocar no Dixon. E é uma coisa tão incrível, que o meu rim estava funcionando. Meia hora depois de sair de mim, já estava dentro do Dixon funcionando. Pela primeira vez em 5 anos, o Dixon acordou sentindo vontade de fazer xixi. Amém. Que coisa incrível. É um milagre. É uma coisa tão maluca. E hoje em dia, a recuperação é tão rápida. Eles têm os doadores no andar e os receptores em outro, para proteção, né? E fiz cirurgia de manhã, 10 horas de manhã eu já estava acordado no meu quarto, e às 3 horas da tarde eu me levantei, andei até o final do corredor, subi, voltei até o final do corredor de novo para ver o Dixon e ver como ele estava. Porque hoje em dia fizeram tudo por aqui. Fizeram um corte aqui desse tamanho
e tiraram o rim por aqui. Não tem mais esse cortão aqui, é tudo laparoscópico. Eles colocam uma coisa como se fosse um guarda-chuva fechado, colocam, aí quando entra lá dentro ele abre com uma cestinha, eles cortam o rim, pum, pegam o rim, aperta e puxa e pronto. Depois de 4 semanas de cirurgia, eu já estava liberado para fazer o que eu quisesse, até jogar bola. A única coisa que eu não posso fazer é boxe, futebol americano, só por risco de pancada, como eu só tenho um agora, né? Tem que tomar cuidado. Mas dá para ver que minha filha está meio preocupada comigo, né? Mas aí eu pude ver o meu parceiro perfeito. Esse é o meu par perfeito. Deus faz milagre ou não? Ninguém acredita até hoje. Ele é vietnamita. O tipo sanguíneo dele, só 4% dos americanos têm. Só que eu sou doador universal, eu sou O positivo. Então Deus fez o sangue de nós dois mais compatível do que você e seu irmão. Então é um testemunho de como Deus faz milagres. E olha, é engraçado como as pessoas pensam, as pessoas do mundo pensam, até alguns crentes pensam. Eu estava para entrar para dentro da máquina de ressonância para fazer exames, e o cara falou, eu ouvi dizer que você está fazendo isso para doar o seu rim para o seu amigo. Eu falei, Ele falou, poxa, cara, isso é muito legal. Você ganhou um monte de pontinho com o cara lá em cima. Pontinho. Sabe? Que besteira. Tem gente que nem é crente que doa rim. Sabe que é triste? Mas se você falasse, para ir para o céu é só doar um rim, você sabe que teria mais gente que doaria um rim para ir para o céu do que simplesmente se render a Cristo? Porque é uma obra. E nós somos atraídos a achar que conseguimos por merecer. E se humilhar e admitir que você é um pecador horrível que merece ir para o inferno, vai contra tudo dentro de nós. Então é a pura verdade que mais pessoas prefeririam dar um rim para poder falar, eu consegui ir para o céu, do que se humilhar e admitir que precisa de um Salvador, né? É triste. Mas Deus me abençoou tanto que nem galardão do céu vou receber. Uma semana depois da cirurgia eu completei 54 anos. Uns amigos nos levaram para um restaurante muito legal, ganhei um bolo de aniversário de chocolate amargo que eu amo. O bolo pesava uns 10 quilos. Foi tão legal. Meu filho, que é pastor na Arizona, veio e visitou a gente pôde caminhar na praia e passar tempo juntos. Isso, alguns dias depois da cirurgia, eu voltei para casa do Dixon 2 dias depois da cirurgia, ele teve que ficar uma semana. 2 dias eu já pude caminhar meia hora por dia. E quase não senti dor. É incrível. E Deus fez cada pintura maravilhosa pra gente lá. Um outro amigo meu veio me visitar, ele tinha alugado um carro conversível. Eu falei, eles não me deixavam dirigir ainda, mas eu falei, você tem que me levar para um passeio desse carro. Então eu ganhei um passeio de um carro conversível, meu cabelo voando, foi muito legal. Mas as heroínas foram essas, né? Enquanto eu estava no maior sono, e o Dixon também, as nossas amadas, orando, e podiam ter recebido a notícia, olha, seu marido não resistiu, não é? Elas tiveram que abrir mão da gente também, mas Deus fez isso para mim e para o meu amigo. E o Dixon e a esposa me deram 2 presentes. Esse é o primeiro, uma pulseira que diz João 15:13, é o versículo de João 15:13, né? Maior amor não tem ninguém que esse. E atrás diz, para o nosso doador Davi, em honra do seu presente, no dia 2 de abril de 2014. Eu usei tanto que gastei a primeira pulseira, tanto tive que colocar numa outra. Esse já está gastando também. Que é tão gratificante você perceber que você abençoou uma outra família. E você sabe que isso me fez entender só um pinguinho do que Jesus passou por mim. Que eu lembro, na primeira noite depois da cirurgia, gozado que eu não tive nenhuma dor aqui, mas eu não conseguia respirar direito.
Eu finalmente liguei para a enfermeira, chamei a enfermeira para vir, para me ajudar a poder respirar legal, porque o meu nariz fechou. Eu estava respirando, mas eu sentia que estava sufocando. Então ela colocou os negocinhos aqui, ligou oxigênio com solução salina, enfim. Foi tranquilo, mas... E tive mais um problema, que minha bexiga não acordou. Demorou mais um dia, então tiveram que fazer um catéter a mais, e isso dói pra caramba. Mas eu estava pensando naquelas horas, eu estou fazendo tudo isso sem necessidade nenhuma. Eu não precisava doar um rim, mas eu fiz isso por amor do meu amigo. Mas Jesus sofreu muito mais e fez isso para mim quando eu era inimigo. Você acha que eu ia doar um rim para um cara na prisão? Para vergonha minha, eu nem cogitaria. Nem cogitaria. E agora, eu já disse, Senhor, se o Senhor fizer meu rim crescer de volta, eu dou de novo. Mas o seu rim não regenera. O fígado sim, o rim não. A não ser que é um milagre, né? Fiz ultrassom agora em outubro, ainda não tinha crescido nada. Mas é incrível também, que olha como Deus é perfeito. Os rins do Dixon falharam. Não servem para nada, são como duas uvas passas gigantes dentro dele. Mas eles não tiram. Porque Deus mantém só o sangue suficiente passando por eles para não apodrecer. Eles não funcionam, mas não apodrecem. Então o Dixon tem 3 rins. 2 dele que não funcionam e o meu que funciona. É incrível isso. Então nós tiramos uma foto clássica para celebrar. Os meus rins funcionando em 2 caras diferentes. Então isso foi muito especial. E 2 semanas depois da doação, o Dixon já estava bem melhor. Graças a Deus. E ele veio para o Brasil 6 meses depois, olha como ele já está melhor. Então eu e o meu gêmeo de outra mãe, né, estamos bem. E é mais uma coisa que você recebe cartão que você não imagina, né? E o Dixon me escreveu uma carta à esposa dele também. Ela falou: como é que você agradece alguém por um rim? Obrigado pelo seu rim. Você abriu mão da sua vida para salvar a vida do meu marido. Você encarou os seus medos. Você ultrapassou qualquer preocupação porque você amava o Dixon mais do que a si mesmo. Isso é amor incrível. A nossa oração é que Deus derrame o amor dele para outros através desse presente. Que quando vocês compartilharem, outros verão o amor de Cristo de um modo novo e diferente. Deus já mudou cada um de nós. Mudou o nosso pensar, nossa fé, nossa gratidão pelo sacrifício do nosso Salvador. Você, precioso amigo, mudou a família Chen para sempre. Você fez algo incrível. Você deu o presente da vida. Você devolveu o Dixon para a gente. Aí o Dixon me escreveu uma carta onde ele fala que é o segundo melhor presente da vida dele, depois de Jesus dar a vida espiritual para ele, que eu devolvi a vida física para ele. E são coisas especiais, que a gente não merece, né? Mas eu aprendi muito sobre rins, eu vou terminar com isso. Umas coisas interessantes. A média de vida da pessoa fazendo diálise é de 4 a 5 anos, como eu falei. O rim doado de um cadáver, que fazem muito isso, dura até 12 anos. O rim de um doador vivo dura até 30 anos, até mais. Uma amiga nossa, da nossa igreja lá, limpa a casa para a doadora mais velha do mundo, que ainda está viva. Ela doou um rim para sua irmã há 53 anos atrás. E as duas ainda estão vivas. Então, só nos Estados Unidos, 99 mil pessoas estão esperando o rim. No ano passado, só 4.700 rins foram doados por pessoas vivas lá. Eu procurei informação no Brasil, nem tem, infelizmente, detalhes disso aqui. Mais de 3 mil pessoas estão esperando um rim.
2.500 pessoas por mês são acrescentadas à lista de espera. Você entende? Isso significa 14 pessoas por dia morrem só nos Estados Unidos esperando um rim. 1 a cada 20 minutos. 3 durante esse culto morreram esperando o rim. E Deus deu 2 rins para todo mundo. E você pode viver normalmente com 1/3 de um rim funcionando. Eu estou tomando 5 litros de água por dia. Eu não mudei nada. Eu ainda como pimenta que nem baiano. Todo dia. Eu pratico esporte. Eu faço o que eu quero. Não senti diferença nenhuma depois de doar o meu rim. E o que geralmente acontece é que você se conscientiza, então você procura cuidar ainda melhor de si mesmo depois disso. E então a sua expectativa de vida não muda também. Aliás, geralmente os doadores de rim vivem mais do que os que não doaram. Não sei se eu quero viver até 100 anos de idade, Deus me livre. Não, coitado do resto do mundo, né? Mas de 5.000 pessoas que dizem estar interessadas em serem um doador, só 10% ou 500 realmente passam por todos os exames. E desses 500, somente 150 fazem a cirurgia para doar mesmo. Então, se você está numa lista, talvez você vai morrer esperando, né? Agora eu comecei a pensar. Daí vai te incomodar um pouquinho. Se os seguidores de Jesus Cristo doassem o rim, não existiria uma lista. E o impacto do Evangelho em vidas seria incalculável. Já pensou se os crentes decidissem, eu vou escolher alguém e provavelmente não conhece a Cristo. Está na lista, eu vou dar meu rim para ele, se for compatível. E fica compatível. Imagina quantas pessoas seriam impactadas. Né? Qualquer um de vocês tem uma família ao seu redor. Pais, irmãos, talvez alguns têm filhos, parentes, amigos, colegas. E alguns vão perguntar, por que você faria isso para um estranho? Aí você pode falar, porque Jesus deu sua vida por mim. Pessoas iam ouvir o Evangelho. Algumas talvez iam se render a Cristo. E seria uma coisa incrível que o povo de Deus podia fazer, sem a ajuda de mais ninguém. Porque com o número de cristãos que tem no Brasil, certamente nós temos rins suficientes para toda essa gente. É incrível. E eu sou testemunha viva que você pode ser velho e ser uma bênção dando um rim para alguém e continuar a ter uma vida normal. Então, fica aí a semente plantada. É uma coisa muito incrível mesmo. Mas o outro presente que Dixon e a Kathy me deram foi uma cópia de uma pintura que eu achei muito legal. Muito legal. Porque esse é nosso Jesus. Ele não é só o chefe da equipe médica, é o nome da pintura, o chefe da equipe médica. Jesus estava deitado comigo. Jesus estava deitado com Dixon, sofrendo conosco. Porque esse é o nosso Salvador. Ele não é só o Salvador que resolve, ele é o Salvador que sofre junto. E isso é tão especial. E como eu mencionei, conservarás em paz perfeita todos que em ti confiam. E esse é nosso Deus. Esse é um pouquinho da minha história. E eu louvo a Deus por essas experiências. Porque passando por experiências é que você pode aprender como depender mais de Deus, como compartilhar melhor com os outros, como poder encorajar os outros e celebrar a salvação em Cristo Jesus. Então o que Deus fez em minha vida encoraja você a cada vez mais confiar nele e depender dele, para honra e glória do nome dele. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que eu tenho de me gabar de Ti. Poderia te contar histórias o dia todo sobre milagres que o Senhor tem feito. Só que eu testemunhei que eu não mereço ter tido parte em nenhuma delas. O milagre maior é que o Senhor escolheu me salvar quando eu merecia o inferno. O Senhor escolheu dar mais uma chance para eu escolher andar
do teu caminho. Obrigado por maravilhosa graça e misericórdia. Obrigado por ser o Deus da segunda chance. Obrigado por Jesus Cristo que deu a sua vida para nós, inimigos, para que pudéssemos ter um passado resolvido, um futuro que nos espera que vai ser glorioso, e um presente que faz sentido. Uma razão de acordar todo dia, para buscarmos te servir em gratidão por uma salvação tão imerecida. É em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Amém.